Boa noite. Se assente, por favor, em o nome de Jesus, e abra a tua Bíblia lá na carta de Judas, capítulo de número 1. Deus tem coisas boas para nós e eu tenho a certeza que aquilo que Deus vai falar conosco vai trazer algo para as nossas vidas, para poder acrescentar naquilo que nós já temos como instrução da parte de Deus, mas que vai poder fazer a gente crescer ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, aqui em Judas, capítulo de número 1, coloca para mim, por favor, no versículo de número 3. Judas 1:3 diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Bom, vamos parar aqui, porque já tem muita informação para nós. Judas estava pedindo a Deus o que é que ele deveria escrever para aqueles que o estavam ouvindo, para aqueles que estavam ouvindo o discurso que ele logo pregaria. É como nós, para prepararmos uma mensagem, vamos diante de Deus para pedir a Deus a direção no que é que Ele tem para nos falar, do que é que Ele tem para nos dizer, para que a gente possa então passar para a igreja, passar para cada um de vocês. E Judas está dizendo o seguinte, olha só, eu preciso de algo, porque eu não posso falar de mim mesmo. Você veja a preocupação dele. Escrever com diligência é ter cuidado com aquilo que vai escrever, é ter cuidado com aquilo que ele vai falar. É o mesmo cuidado que o pregador de Deus preza para poder ensinar a sua igreja, para poder ensinar o seu povo. Infelizmente, muitos não têm esse cuidado. Abrem a Bíblia e naquilo que eles acham que é certo, eles saem por aí afora pregando palavras ao vento, não muda a vida de ninguém, não muda a história de ninguém, e não é esse o sentido, por exemplo, da palavra de Deus. Então você pode ver que Judas prezava por aquilo que ele iria falar com o povo. E no escrever, ele escrevia com cuidado. Porque o que ele escrevia referenciava acerca de uma salvação que para aquele momento, que para aquela situação era relevante para o povo de Deus. Porque é mais ou menos assim, quando nós estamos na igreja e viemos para um culto, como hoje você veio, a palavra de Deus é pregada, Jesus está falando, e aquela palavra que Jesus está pregando e que nós estamos ouvindo, tem o poder de salvar a nossa vida. Salvar do quê? Salvar da destruição, salvar, por exemplo, de algo que o inferno está preparando como uma armadilha, e também a palavra de Deus tem como, digamos assim, objetivo maior, trazer para nós a salvação, que é a vida eterna, que eu acredito que todos nós precisamos. E Judas fala acerca disso para aqueles que estavam ouvindo. E aí, com o decorrer de seu discurso, ele começa a falar de algo tão importante que, se você talvez não parou para prestar atenção, já é uma realidade no nosso meio, mas que nós talvez, por estarmos não tão atentos como deveríamos e não tão ligados como também deveríamos estar, não estamos conseguindo enxergar aquilo que Deus quer mostrar. E o que é que Deus quer mostrar? Passa para mim, por favor. Ele diz assim, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, exortai-vos, é chamar a atenção, é dar aquele puxão de orelha.
em todos? Não, mas simplesmente naqueles que, por exemplo, já estão se desviando da fé. Então, o que Judas está falando? Igreja, vocês precisam se atentar que existe uma batalha que a gente não pode baixar a guarda, que a gente não pode desistir. E qual é essa batalha? A batalha da fé. Você pode parar para prestar atenção que existem muitas pessoas que estão batalhando batalhas que Deus não mandou elas batalharem. Pastor, existe batalhas que eu não preciso travar? É lógico que existe. Se você for ver lá no livro de Crônicas, a Bíblia fala do rei Josafá, que era o rei do povo de Deus. Havia uma batalha travada contra os inimigos de Deus. E Deus falou para ele assim: essa batalha você não precisa batalhar, pare e fique quieto que você vai ver o grande livramento que eu vou dar aos filhos de Israel, que eu vou dar a você, Josafá. Josafá ficou quieto, ele não moveu um dedo sequer, mas obteve vitória. O que você precisa entender com isso? O inimigo, ele é tão especialista em tirar a nossa atenção, que às vezes eles nos atrai, chama a nossa atenção para algumas batalhas que Deus não mandou a gente batalhar. Para que ele faz isso? Para que justamente quando chegar o momento que você tiver que travar a batalha, aquela que Deus quer que você batalhe, que Deus quer que você parta para cima, você vai estar fraco, vai estar sem força, vai estar cansado. E se você estiver cansado, como Davi um dia esteve, a Bíblia diz que o inimigo se levantou contra ele com a espada para poder ferir e para poder matar. Eu entendo que no mundo espiritual isso deve ser conhecido na igreja como ladrão de energia. Você pode ver que quantas situações Deus não mandou você fazer, mas você faz e por isso você está cansado. Algumas pessoas até chegam a dizer assim: pastor, estou cansado. Mas Deus mandou você fazer isso porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Se você está cansado é porque você está batalhando uma batalha que Deus não mandou. E a batalha da fé que você deveria travar, que você deveria batalhar, essa você não está fazendo. Lembra quando você chegou na igreja? E eu nem me refiro ao primeiro amor, não. Eu me refiro àqueles atos que nós tínhamos e que hoje nós não temos mais. E você sabe por quê? Porque já não batalhamos mais pela fé. Eu me lembro muito bem que quando chegamos na igreja, nós chegávamos mais cedo, se colocávamos diante do altar para poder orar e pedir a Deus uma direção, pedir a Deus para conduzir o culto, para poder falar com a gente. Hoje nós chegamos na igreja e nem oramos mais para pedir para Deus falar conosco. E às vezes chegamos até atrasado, 10 minutos depois, 15, 20, como se nada estivesse acontecendo, mas antes nós estávamos na fé. Será que nós já não perdemos a fé? Lembra quando nós usávamos a fé, que quando nós pegávamos, por exemplo, aquela fronha do travesseiro daqueles que não conseguiam dormir à noite, e às vezes até pessoas da nossa própria casa, e trazíamos e pedíamos o pastor para orar na fronha, para ungir a fronha, e levávamos e dizíamos: agora você vai dormir. Hoje nós não acreditamos mais nisso. Lembra que quando nós fazíamos, por exemplo, pegava, ungia a cabeceira da cama, ungia o portão da casa, para Deus guardar, para Deus proteger. E hoje, pastor, hoje nós já não cremos, porque quando alguém faz isso, às vezes nós achamos que essa pessoa é religiosa. Se alguém chegar mais cedo no culto, por exemplo, e colocar o joelho no chão para poder orar, muitos vão achar que essa pessoa é um fanático, que essa pessoa é uma religiosa, que essa pessoa está fora. Olha que às vezes vão até zombar de você. Pois é, mas isso é estar na fé, e é algo que às vezes nós nem estamos mais. Você veja que Judas orienta a igreja de Jesus a permanecer na fé, e não só a permanecer, mas a batalhar por ela. Por quantas coisas nós batalhamos e que todas elas, inclusive todas, nenhuma delas aqui deste mundo vai deixar de perecer. Todas vão perecer, mas nós batalhamos para prestar um concurso público e alcançar, por exemplo, um cargo lá na prefeitura, lá no estado, para
garantir a nossa aposentadoria, batalhamos para poder tirar uma boa nota no Enem, estudamos pra caramba. O advogado, o bacharel em direito, ele estuda, ele batalha para tirar a OAB. O que terminou, por exemplo, o curso de medicina, faculdade de medicina, ele batalha para tirar a CRM, senão ele não pode atuar como médico. E é uma batalha, só que a fé, nós já deixamos de batalhar por ela. Pare e preste atenção, por exemplo, que você vai ver as pessoas hoje, elas estão como se não existisse o inferno e também como se não existisse o céu. Inclusive, você pode ver a frequência das pessoas na igreja. Por que elas não têm mais a necessidade? Porque já perderam a fé. Porque quem tem a necessidade de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar daquilo que Deus fala, é quem está na fé. Agora, quem não está nem na fé, já não está mais nem aí para os cultos. Se é culto de família, se é culto de libertação, se é culto de domingo, as pessoas não estão nem aí mais, irmão. E depois acham que estão vivendo a fé que Deus quer para elas. Ô, meu irmãozinho, será que você não está vendo que talvez no percorrer da tua caminhada cristã, você já perdeu a fé pelo caminho? Para pensar, pessoas que foram batizadas, que já aceitaram Jesus, que já desceram as águas, pessoas que às vezes até tomam a Santa Ceia, mas qual é a forma que você está ceando? Qual é a forma que você está servindo? Será que você está batalhando para permanecer naqueles primeiros rudimentos que Deus ensinou a você? Eu até digo, e sem medo de errar, eu afirmo isso para você. Inclusive, antes de falar isso, eu vou te falar o que a Bíblia diz. Salomão, em Eclesiastes 1:9, diz assim: olha, as coisas só se repetem. Como assim, pastor? Verdade. Você pode olhar, por exemplo, que na época que nós tivemos aquela pandemia, que foi em 2020, se não me falha a memória, nós tivemos aquela praga aí no planeta, né, irmãos? E que tirou a vida, ceifou a vida de muitas pessoas. Mas, enfim, voltando aqui para a mensagem, você pode olhar, você pode perceber que isso era uma realidade daquela época, pela qual as pessoas viviam, e as pessoas naquela época até diziam o nome de Jesus e falavam de Deus, mas o que é que ocorreu? Muitos pregadores foram para a internet, porque só se pregava através de lives, e o que é que eles faziam? Lógico que isso foi muito bom, o evangelho foi propagado, mas no meio do evangelho também foi propagado muitas chocarrices, foi propagado muitas inverdades e muitas falácias. Quantas baboseiras naquela época foram ditas e que até hoje respinga em nós, ecoa no nosso meio, e que muitas vezes a nossa igreja ou o nosso povo foi perdendo a fé por aquelas pessoas que elas pararam para poder ouvir. Porque é mais ou menos assim: se o bairro aqui cresce e começa a se tornar muito numeroso, a criminalidade também vai aumentar, porque é algo proporcional. Da mesma forma, como se havia naquela época muitas palavras que eram pregadas, também o diabo entrava no meio daquelas palavras e colocava a mentira no meio da verdade, e muita gente se alimentou de inverdades disfarçadas de verdade e que acabaram perdendo a fé. Qual fé, pastor? O que muitos, às vezes, até hoje propagam e dizem. O quê? Que não existe cobertura espiritual. Eles usam, por exemplo, até a Bíblia para poder afirmar. Afirmar o quê? Olha para você ver como o diabo ele é esperto. Ele usa a palavra de Deus, como ele usou contra Jesus, para tentar fazer Jesus cair na armadilha dele. Mas Jesus estava atento, que é algo que talvez nós não estamos. Então o que o diabo faz? Ele pega a palavra e fala assim: Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, porque agora o templo do Senhor é o teu corpo. Está escrito isso? Está. Só que ele não fala o que também está escrito lá em Hebreus 10:25, que não podemos deixar nossas congregações, como é costume de algum. Isso ele não fala. E o que as pessoas, ao ouvir essa turma, começam a dizer? Não existe esse negócio de pastor, esse negócio de cobertura espiritual. Não, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz, porque ninguém manda na minha vida. Meu irmãozinho, você já perdeu a fé.
O próprio Senhor Jesus deixou escrito que todas as autoridades foram constituídas por ele, e não há uma sequer que ele não a constituiu, mas às vezes é o que as pessoas estão dando ouvido, e por dar ouvido para esse povo, já perderam a fé em Cristo pelo caminho. Será que não está acontecendo isso com você? Cuidado! Você precisa ter a necessidade, como Judas está falando, a necessidade de escrever, de exortar, para orientar aqueles que estão desviando e inclusive a sua vida, que talvez você já está perdendo. Perdendo por quê? Porque ouviu tantas coisas que não deveria ouvir e você tomou aquilo como certo para você. Sem consultar a palavra de Deus, você foi enganado. Você consultou para ver se aquilo era o que Deus queria para você, se estava na palavra de Deus? Porque veja bem, quando Timóteo ali foi orientado por Paulo lá no segundo Timóteo 3, coloca para mim, por favor. 2 Timóteo 3, versículo 1. Olha o que é que aconteceu, para você ver a realidade. Diz assim, ó, sabe, porém, o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim, Timóteo, você precisa saber que o que eu vou dizer depois dos 2 pontos é a mais pura realidade, é uma das verdades que já acontece nos seus dias e que você ainda não está enxergando. Por quê? Porque Paulo era aquele homem de Deus que pregava a palavra de Jesus e que tinha um carinho por Timóteo, que era um filho que Paulo formou através de suas mensagens, através de suas pregações. Então Paulo não queria ver Timóteo entrando no meio daquele vulco-vulco, daquela bagunça que já estava acontecendo e que Timóteo não estava enxergando, porque talvez é mais ou menos assim, existe um precipício aqui, mas eu estou disperso, eu estou olhando para lá, eu estou olhando para cá, e se eu ficar disperso, eu vou mover mais 1 centímetro à frente, e eu vou cair, talvez possa quebrar uma perna, talvez possa quebrar um braço, e se eu cair de cara no chão, eu vou quebrar o nariz. É o que muitos estão fazendo, de forma espiritual. Só que às vezes as pessoas ainda não aprenderam. E que triste, mas infelizmente é uma realidade. Então Paulo está dizendo assim, ó, sabe, porém, isto. Sabe do que eu vou lhe falar? Você precisa saber o que é que eu vou te falar. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, penosos ou difíceis, é a mesma coisa. Paz. Que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Paz. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos seus próprios deleites, prazeres. Que é isso, pastor? São aqueles desejos da carne que todos nós temos, só que nós precisamos frear, dominar, porque se tem algo que Deus colocou no ser humano como a sua melhor criação, foi o domínio, para que você pudesse controlar as tuas emoções, para que você pudesse controlar as tuas vontades, e no entanto, não é o que nós estamos fazendo. Sabe qual era a minha vontade agora? Estar lá na minha casa com o ar-condicionado ligado, tomando um suco de limão, a limonada batida no liquidificador, assistindo uma televisão ou fazendo qualquer outra coisa. Mas eu tenho a necessidade de estar aqui, porque ainda que eu seja pastor, eu nunca deixei de ser ovelha, eu nunca deixei de ser servo de Cristo. E como você precisa da palavra, eu também preciso. Estar aqui para mim é uma necessidade. Isso são deleites que às vezes nós menosprezamos, descartamos e abrimos mão para ficar com o quê? Com o que nós queremos. Poxa, eu poderia ficar, quem é que iria me impedir? Ninguém iria me impedir, nenhuma autoridade que está acima de mim, nem muito menos Deus, irmãos. Por quê? Porque é o livre-arbítrio que eu tenho. Quando eu não venho na igreja é porque eu não quero.
Você tem que ser sincero com você, porque você está mal com Jesus, você já caiu na fé, já não batalha mais pela fé. O que é batalhar pela fé? É batalhar para permanecer de pé. Talvez você nem imaginou que você está numa situação deplorável, porque para você está bom, do jeito que você está vivendo. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, você já parou para pensar se você está na fé ou se você já abandonou ela? Você tem que se atentar para isso. Irmãos, o que as Escrituras está falando para nós é uma realidade. Então Paulo orienta Timóteo, fala para ele do que é que estava acontecendo e que não era, eu até marquei aqui assim, Paulo não estava fazendo uma profecia, Paulo não estava dando a Timóteo uma previsão, Paulo estava avaliando todo o cenário daquela época e mostrando para Timóteo o que é que já estava acontecendo e que Timóteo não conseguia ver. Esse é o papel do pastor, mostrar para a sua igreja, para a igreja de Cristo, o que talvez você não consegue enxergar. O que você não vê, Deus está mostrando para mim mostrar para você. Agora não adianta nada, meu irmão, você vir aqui para poder só me escutar. Se você não for me ouvir, não adianta, você vai perder o teu tempo. Era melhor você ter ficado na tua casa, porque o que vai acontecer depois que você ouvir essa palavra é o que vai trazer a mudança ou deixar você na estagnação, que talvez já é a situação que você está vivendo, conformado com a vida que está levando, com a situação que está vivendo. Não importa se perdeu a fé, porque talvez você ache que está na fé, como Sansão também achava. Ele falou, não, eu vou sair, vou vencer, como outrora eu saí e venci. Certamente vencerei de novo. Engano dele. Os filisteus o pegaram, arrancaram os seus olhos e foi trabalhar como um animal trabalha no pasto. Meu irmãozinho, presta atenção que eu vou te falar. O inimigo faz desta mesma forma com a gente. A primeira coisa é arrancar nossa visão, porque Paulo falou na segunda carta de Coríntios 4:4 que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho de Cristo. O que ele está fazendo com muitas pessoas dentro da igreja? Ele deixa a pessoa dentro da igreja, mas segue espiritualmente. Ele não arranca ela do meio dos irmãos, mas deixa ela cega, porque não consegue ver o mundo espiritual. E ainda que tentam falar, ainda que tentam orientá-la, ela não quer acreditar, porque ela acha que aquilo é uma doutrina do homem, ele acha que aquilo é uma doutrina da igreja, pois ele nunca leva pelo lado espiritual. Sabe por quê? Porque ele está na carne, e quem está na carne não consegue discernir as coisas do espírito. Você tem que se atentar para isso. Foi por isso que Paulo escreve para Timóteo, para falar com ele, para mostrar para ele aquilo que possivelmente ele não estava vendo. Tem tantas coisas que a gente não consegue enxergar, e é por isso que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Mas a palavra está sendo pregada? Está sendo segunda, quarta, sexta, domingo, está sendo pregada. A luz está sendo colocada no caminho aonde nós não conseguimos enxergar ou ter uma direção. A palavra está sendo a direção, o nosso norte, a nossa bússola, mas às vezes nós não aplicamos o nosso coração para poder obedecê-la. Como Paulo falou para Timóteo, você não está vendo o que está acontecendo, tem já no nosso meio. Paulo falava acerca das inverdades, das falácias, dos falsos profetas que já havia naquela época e que estava corrompendo uma boa parte dos cristãos, como hoje também, meu irmãozinho. E aí Paulo vai e fala assim algo depois, lá na carta dos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, olha o que é que Paulo disse para a igreja: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja isso o quê? Seja isso anátema, seja isso amaldiçoado. Eu fico vendo, por exemplo, alguns pastores que um dia pregaram a verdade, que um dia falaram de Jesus para as suas ovelhas, mas que quando saíram do ministério, dividiram, abriram o ministério para eles e depois começou a chamar o povo que ele pastoreou um dia para vir para a igreja ao qual ele montou agora. Será que Deus mandou ele abrir um ministério próprio?
E outra coisa, ainda que Deus mandou, Deus não nos ensinou a pescar no aquário dos outros. Isso é errado, meu irmãozinho. Às vezes a pessoa fica, tentando fazer de um meio ou de outro para trazer pessoas para dentro do seu aprisco. Coitado, vai morrer quem está chamando e vai morrer quem o acompanhou também. Não faz isso não, meu irmão. As pessoas, elas não entendem, elas não compreendem aquilo que Deus está falando. Por exemplo, na terça-feira, um pastor falou assim comigo, comentando, falando comigo de ministério, e ele dizia assim para mim, falava assim: pastor, chegou uma família na igreja, e ele já estava há um tempo congregando comigo. E aí Deus um dia falou assim: ela canta, chama ela para cantar. O pastor foi e chamou ela para cantar. Aí num belo dia o pastor falou assim: alguém de vocês tem alguma técnica vocal? Já fizeram aula de técnica vocal com algum professor? Aí todo mundo não, disseram que não. Então seria bom que vocês fizessem uma aula de técnica vocal. E essa mulher foi fazer, essa irmã foi fazer. E por coincidência ela matriculou-se, por exemplo, com um professor, e que esse professor era pastor. E ela começa a fazer uma aula, fez 2, fez 3, fez 4 aulas. Um belo dia o professor chegou e falou assim para ela: domingo no culto na minha igreja, nós vamos fazer lá uma apresentação, eu queria que você fosse lá para poder participar, para você já pegar as manhas, para aprender a tocar com o pessoal, tal. Isso vai ser bom para você. Aquela conversa fiada. Essa irmã, por exemplo, sempre ia no culto da noite. Nesse dia ela foi de manhã. O pastor chamou ela e perguntou: o que está acontecendo, minha irmã? Falou: não, é porque à noite eu vou ter um compromisso. Ah, não, tudo bem. Pô, vai ter compromisso? Pois é, ela já estava mentindo. Por que não falou a verdade para o pastor que ia na outra igreja para isso ou para aquilo? Chegou lá, apresentou, terminou de apresentar. Quando acabou a apresentação, o pastor da igreja falou assim: você podia congregar aqui com a gente. Aqui você tem oportunidade, você vai tocar no meio desse pessoal, logo você vai aprender. Moral da história, o que aconteceu? Ela ficou lá na igreja. Infelizmente, isso é uma realidade. E que pastores sem juízo, irmãos, que acabam fazendo isso e que acabam, por exemplo, trocando o certo pelo errado. Por quê? Porque perderam uma fé. A mesma coisa é com um membro. Às vezes você, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Eu não mando na tua vida não, filhinho. Eu posso te orientar como pastor. Mas às vezes você está igual aquele animalzinho da selva, pulando de galho em galho. Uma hora está na Batista, não vou lá na Batista porque é a Batista do amor. É a Batista não sei do que. É a presbiteriana não sei da onde. É a Assembleia não sei do que. É a Mundial. Não, é a Universal. Ô meu irmãozinho, você tem livre acesso para ir onde você quiser. Eu só te aconselho uma coisa: escolha uma igreja para você congregar e firma lá. Por que você fica? Uma hora você está na Graça, outra hora você está na Mundial, outra hora você está na Batista, outra hora você está na Presbiteriana, outra hora você está em canto nenhum. Peraí, você tem que firmar, você tem que escolher, porque aquele que talvez você não tem raiz. E por que não tem raiz? Por que faz essas coisas? Porque a pessoa já perdeu a fé. Se você não sabe, eu vou te ensinar. Presta atenção. As pessoas hoje, às vezes feridas, elas saem da igreja e ficam procurando igrejas para poder congregar. Sem juízo, mal sabe qual é a procedência daquela igreja e como é que ela foi fundada. Às vezes aquele ministério foi fundado à base de divisão e você está escolhendo esse ministério para você fazer parte, você vai ter a mesma recompensa que aquele que dividiu, porque você está junto, você é conivente. Você tinha que parar, você tinha que observar para ver a vida do pregador, para ver a família, se ele tem a família em sua sujeição, senão nem o evangelho de Deus ele poderia ser pregado, mas a gente não está nem aí, porque ferido não importa, até para macumba se chamar a gente vai. E por quê? Porque não estamos mais na fé. Já perdemos a fé, já perdemos a batalha, não queremos mais, não estamos nem aí. Nós queremos satisfazer os nossos deleites, as nossas vontades. E o resto? O resto não importa, pastor. E o que é que vai acontecer? Tudo o que vai acontecer, pastor? Tem pessoas que querem pegar para ver. Cuidado, meu irmão. Eu sou muito sincero e transparente com você para falar para você que se acaso você tem feito isso, você pode se dar mal. Porque o que é que acontece? Paulo está falando: ainda que eu, Timóteo,
traga para você um outro evangelho, não existe um outro, só existe um único, só existe um. Então você tem que sair fora de mim, você não pode andar comigo se eu trouxer outro evangelho para você. E ainda que desça do céu um anjo para poder trazer um evangelho para você, que eu não tenha pregado, você tenha essas palavras por anátema, por maldição. O que é isso, pastor? É aquilo que vai contra a palavra de Deus. Você pode observar como já existe isso no nosso meio. E é triste, irmão, mas é uma grande verdade. Por quê? Porque as pessoas já não batalham mais por aquilo que Deus deu a elas. O quê? A fé. As pessoas já não invocam mais a Deus como deveria invocar. Você pode ver que o aumento da maldade, da corrupção da humanidade só tem aumentado. Paulo falou isso na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4, no versículo de número 1, que diz assim, coloca aí para mim, por favor. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, abandonarão, negarão. Alguns da onde? Da fé. Olha para aquelas pessoas que um dia era aqui fervoroso, que um dia orava, buscava, que um dia clamava a Deus, que um dia, invocava o nome do Senhor. E agora, pastor? Vem na igreja, até dorme no culto, nem ora mais, nem presta mais atenção na palavra. Quando vem na igreja. Mas um dia, irmãos, e isso eu falo para você com pesar no coração, às vezes foi até pastor, que hoje está, por exemplo, numa lanchonete, tomando uma nessa hora, ou às vezes um obreiro que hoje está numa biqueira, comprando uma droga para poder fumar, para poder cheirar. Que triste, irmão. Ah, pastor, esses casos são mais sérios. Verdade, irmãos, mas às vezes pode ser a gente que ainda estamos dentro da igreja, mas não batalhamos mais pela fé. Mas estamos aqui. Você pode ver que o irmão do filho pródigo não saiu. Quem saiu foi só o filho pródigo. Mas o irmão do filho pródigo que ficou também não batalhou pela fé. Porque quando o filho pródigo voltou, o irmão dele, ele se levantou contra o irmão e ficou furioso com o pai, porque o pai estava dando uma festa para o irmão. Ele ficou, mas não tinha mais fé para perdoar nem o irmão. Talvez é o seu caso também. Se você não tiver fé, você não perdoa. Se você não batalhar pela fé, você não libera o perdão. Se você não batalhar pela fé, você não vai ser fiel a Deus no dízimo e na oferta. Meu irmãozinho, olhe para a tua vida. Veja se acaso você já não perdeu a fé pelo caminho. Por quê? Porque isso já é uma realidade no nosso meio e que já acontece. Muitos apostatarão, alguns da fé, dando ouvidos a quê? A espíritos o quê? Enganadores e a doutrinas de... Talvez você diz assim, na tua arrogância e na tua prepotência e orgulhoso que talvez nós somos, e até dizemos, eu não vou ficar dando ouvido para pastor, porque eu não vou dar ouvido para obreiro, não vou dar ouvido para ninguém, porque ninguém manda em mim. Pois é, mas para demônio você está dando ouvido. Você não quer dar ouvido para o pastor, mas para demônio você ouve. Porque quem não dá ouvido para aquilo que Deus está pregando, com certeza está dando ouvido para doutrinas de demônio. É por isso que nós já perdemos a fé. Ah, mas eu não reconheço. Pois é, o problema é seu, você não reconhece. Agora, a quem que você está ouvindo? É por isso que às vezes você está assim. Eu falei, por exemplo, hoje de manhã, é tão notório quando você percebe, irmão, já vai fazer 2 anos que eu estou com vocês. Acredito eu que não vai completar os 2 anos, não. Mas entendo que eu vou lhe falar, já é o tempo suficiente para mim conhecer um a um. E eu sei, por exemplo, quando o Wagner está meio assim, inclusive, talvez, só estou dando um exemplo que ele está aqui na frente, se ele tiver meio assim com o pastor, porque ele começa a mudar, ele começa a ser diferente, ele começa a ser outro, ele começa a se isolar, ele começa, por exemplo, a não mais brincar, ele não se aproxima mais, ele começa a se afastar. Eu já conheço o Wagner. Nós já temos um tempo, por exemplo, de convivência. Agora, o que é que está acontecendo? Por que isso acontece? Porque justamente você pode ver que há espírito de engano no nosso meio. Uma vez isso aconteceu 2 vezes, ali no 1º de março, por exemplo. Chegou uma mulher, ela começou a congregar com a gente. E a mulher até abençoada, irmão, não tem nada que reclamar dela não, só que eu acho que ela se perdeu pela metade do caminho. Começava, por exemplo, a oração, não sei se foi na Larissa que ela chegou, ou se foi outra mulher. Ela chegou e falou bem assim, o seu lugar não é aqui não, o seu lugar é na Assembleia de Deus.
Oh, peraí, irmão, será que Deus engana ou enganou quando colocou vocês aqui? Mas estava no nosso meio, mas estava pregando o quê? Pregando contra doutrina de demônio, dentro da igreja. Era o que estava acontecendo naquela época. E aí, às vezes, as pessoas, eu acho que eu me identifico mesmo. Irmão, se você se identifica, pelo amor de Deus, não vamos brigar por causa disso, vamos continuar sendo amigos. Deus abençoe você. Se é que Deus está mandando, vai ser bênção. Agora, se Deus não está mandando, aquele famoso ditado que eu sempre tenho dito, a porca vai torcer o rabo, e tomara que você se arrependa antes que o rabo se enrole e você não consiga desenrolar ele. Dentro da igreja, acontecendo essas coisas. Doutrinas do quê? De demônio. Você sabe por quê? Porque o demônio é sorrateiro. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir. E às vezes usa aquelas pessoas até para dizer, por exemplo, para nós, não, essa pessoa é de Deus. Esse é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. E a gente cai no conto do vigário. Dentro da igreja. Então nós temos que batalhar pela fé para que a gente não possa ser ou permitir ser enganados por esses espíritos do quê? Por esses espíritos de demônio. Então, quando Paulo aqui declara acerca dos últimos dias, que alguns negariam as doutrinas, meu irmão, essenciais do cristianismo. Quais são elas? Aqui para nós, guardadas as proporções, a doutrina essenciais para o culto de hoje é a doutrina da fé. E que muitos já estão negando, até porque Deus disse, há um só Deus, há um só batismo, só há um Senhor e também só há uma fé. Por que às vezes nós somos tentados a ouvir outra coisa que Deus não mandou a gente ouvir? Que triste. E isso tudo é para quê? Para abrir os nossos olhos. Veja só, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 19, olha o que é que está escrito. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o quê? Você precisa conservar. Para que conservar? Conservar é brindar. É guardar a fé. Vai existir situações para poder sufocar a fé que já está no seu coração. Como Paulo disse em Hebreus 12:15, que quando brota raiz de amargura no coração, sufoca a fé e nos privará da graça de Deus. É o que está escrito. Então, aqui nós vemos Timóteo sendo orientado por Paulo, para que ele pudesse se brindar do que estava acontecendo e que ele já agora presenciava toda aquela cena que não era agradável assim, que ele poderia se inclinar também. Então Paulo está falando assim, guarde os ensinos que eu te dei. Guarde a palavra que eu preguei para você. Agora, Timóteo, eu também te falo uma coisa. Se você rejeitar o que eu te falei, como muitos rejeitaram, e por que rejeitaram, o que é que aconteceu com eles? Naufragaram. Ou seja, morreram. O navio afundou. O barco se partiu no meio. E hoje, talvez alguns que um dia tinham a fé e professavam ela, hoje talvez voltaram às mesmas práticas de onde um dia Deus os tirou. Que triste isso. Que não seja você, meu irmão. Você tem que vigiar. Você tem que tomar cuidado. Para o inimigo não convencer você, como Paulo disse, olha, eu não fui ter convosco com palavras persuasivas, mas eu fui ter com vocês com espírito de demonstração. O poder de Deus foi o que eu mostrei. Se Paulo está falando que o que ele fazia não era palavras de persuasão, é porque na época de Paulo tinha essa galera que persuadia, que convencia, e era tão assim descaradamente, e que às vezes aqueles que não tinham discernimento e entendimento da palavra se deixavam ser levados. Não deixe isso acontecer com você, não. É por isso que Paulo diz para Timóteo, saiba, porém, disto. O que Paulo está falando? Timóteo, eu quero inteirar você no assunto. Qual assunto? Dos falsos profetas que já estão no teu meio, que pode desviar você daquilo que eu te ensinei. E o que eu te ensinei não veio de mim, veio de Deus, está na palavra. Aquilo vem da fé.
Igreja, com todo temor no meu coração, eu digo para você, cuidado, porque talvez a gente pode aumentar as estatísticas daqueles que um dia estavam com Jesus e que hoje não estão mais. Por quê? Porque perderam a fé. Desviaram, saíram, abandonaram. E se você vê, por exemplo, o que Paulo fala é que esses ensinos que os falsos profetas davam àquele povo eram ensinos inspirados por Satanás. Inclusive até hoje, como eu disse a você, às vezes até líderes. Um dia eu já vi um líder dizer bem assim, olha, se um dia eu sair da igreja, ficar chamando as pessoas que estão aqui, se acaso um dia eu abrir o meu ministério, você pode apontar o dedo na minha cara e falar que eu tenho demônio. Pois é, tem que encontrar essa pessoa hoje e apontar o dedo na cara e falar que tem demônio, porque foi ele que permitiu a gente falar, porque o que ele está fazendo hoje é isso. Abriu uma igreja perto da onde ele pastoreava, e aí ele fica na porta. Você sabe o que é na porta? Ele vai na porta da igreja um dia onde ele foi pastor, evangelizar os irmãos, entregar panfleto. Na porta. Olha a cara de pau desse sujeito, se é que pode chamar de pastor. Ah, pastor, isso não existe não. Tá bom, então continue nessa inocência, porque o diabo gosta de inocente mesmo para poder enganar. Cuidado que ele vai enganar você também. Eu estou tentando abrir os seus olhos, mas às vezes você não quer acreditar. Às vezes você acha, às vezes você não está nem entendendo assim, a essência da palavra de Deus, mas o Espírito de Deus vai mostrar para você. Coloca para mim 1 de João, capítulo de número 4. 1 de João, capítulo de número 4, versículo 1. Diz assim, ó, eu vou ler até o 6. Amados, não creiais em todo espírito. Não creia. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o pastor está falando de Deus. Lá no centro espírita fala de Deus. Aí lá eles dizem que dão passe, mas eles não dão passe lá não. Lá eles dão rasteira. Mas a pessoa está enganada. Não é de Deus. Aí vai lá para dar um passo. Eles dão uma rasteira em você, você sai de lá todo arrebentado. Aí chega no terreiro de Macumba, também fala de Deus. Não, aí mais lá, olha o que é que aquela galera faz lá, irmão. Tem nada de benefício lá que eles fazem para o ser humano, só malefício. Mas às vezes as pessoas estão sendo induzidas por isso. Então não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de quem? Você tem que provar. E como é que você prova? Não é por palavras, porque palavras qualquer um pode falar o que quer. Observa. Veja a conduta, veja a atitude, veja, como eu disse agora há pouco, só concluindo o raciocínio, às vezes as pessoas não estão nem aí, acham a porta da igreja aberta, foi aqui que Deus mandou vir, aí as pessoas vão e entram por aquela porta que está aberta. Mal sabe aquela pessoa como aquela igreja foi fundada, e mal sabe ela o que era como ramo de atividade ali, antes de ser uma igreja. Às vezes era até um prostíbulo, às vezes era um antro de perdição, um centro espírita, um terreiro de macumba. Tem uma maldição ali. Se ela foi fundada então com o espírito da divisão, o pastor não tem legalidade para destruir, meu irmão. E às vezes as pessoas estão lá, estão na mão do diabo, mas acham que está servindo a Deus. Meu irmão, não faz isso não. Inclusive eu vou falar por cima só para dar uma orientada a você. Você vai alugar uma casa, procura saber o que é que fazia lá, qual era o ramo de atividade, quem é que passou por lá, procura saber tudo. E quando você entrar, se você gostou da casa, vai, ora, abençoa, repreende todo mal, consagra aquele lugar agora para Deus, porque às vezes você nem sabe por que você não dorme à noite, porque a casa que você mora de aluguel era um terreiro de umbanda lá, é por isso que você não está dormindo, é por isso que você não tem paz. Mas você não sabia, né? Pois é, mas eu estou te falando, você quer me ouvir ou você quer ouvir o demônio? Aí você não sabe por que seu filho fica doente, por que sua filha fica doente, você não sabe por que a sua esposa é fechada, não consegue ser alegre, você não sabe por quê. Inclusive existem no mundo espiritual elos de ligação, tanto com Deus quanto também com o inferno. Você sabia disso? Pois é, talvez você não sabia. Existem tantos objetos que às vezes os jovens gostam de usar, põe no pescoço, é algo aqui, é um coração aqui, que é mexido com isso, que é não sei com aquilo, que tem ligação com alguma coisa, meu irmãozinho. Às vezes você está pondo no pescoço, às vezes você está pondo no tornozelo, às vezes você está pondo no pulso, às vezes você está pondo na cabeça, às vezes você tá... Por isso é assim. Ah, pastor, mas eu não sabia. Pois é, estou te mostrando, estou tentando abrir os teus olhos. Se você quiser aprender, eu estou aqui para te ensinar. É por isso.
Não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado aonde? Já tem muitos profetas no mundo. E olha o que é que ele disse mais, passa. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus. Mas este é o espírito do quê? Quem não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que se opõe àquilo que é declarado pelas Escrituras sagradas, ele é o anticristo. Como assim, pastor? Está amarrado. Deixa eu te falar. O anticristo, quando ele fala de anticristo, tem um entendimento que é o que todo mundo aqui já imaginou, que é aquele que vai se levantar através de um reino político e através de um reino religioso, vai fazer a junção. Não, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de atitudes iguais a que o anticristo pratica. É disso que eu estou falando. Porque se eu pratico o que o anticristo também pratica, eu estou em concordância com aquilo que ele faz. E é justamente isso que você precisa entender. O que o anticristo faz? O anticristo vai contra, meu irmão. Ei, vem cá, olha para cá, acho que você não entendeu ainda. O anticristo vai contra tudo aquilo que é de Deus. Autoridade é de Deus? Autoridade de Deus? Todas, professor, polícia militar, civil, bombeiro, toda a autoridade de Deus. E quando a gente se levanta contra qualquer uma delas, o que é isso? Espírito do anticristo. Ah, pastor, não é assim não. Então pega a tua Bíblia, filhinho, e vai estudar. Porque talvez as atitudes nossas hoje é justamente as mesmas que o anticristo faz, que é se opor contra tudo aquilo que se diz ser de Deus. Às vezes não é intencional, mas erra do mesmo jeito, porque pecado é errar o alvo. Quando você diz eu não concordo, quando você diz eu não aceito com aquilo que foi estabelecido, com aquilo que foi como um decreto da parte de Deus, quando você levanta contra, você está com as mesmas atitudes do anticristo. Quando o filho se rebela contra o pai e a mãe, a atitude do filho é de anticristo, porque ele está se rebelando contra a autoridade. Você tem que orar porque é um demônio que está ali. Quando a mulher não é submissa ao marido, que é algo que a palavra declarou, ela tem um espírito de Jezabel, que é aquele espírito que quer controlar tudo, que quer dominar. Pois é, você tem que orar, porque é um demônio, para expulsar esse demônio daí. É um espírito do anticristo. Porque ele quer ir contra tudo e contra todos, inclusive, principalmente, contra aquilo que é estabelecido pela palavra de Deus. É para abrir os teus olhos. Cuidado, irmãos. Às vezes o inimigo, de uma forma muito sorrateira, ele começa a agir através das nossas atitudes e a gente pensa que está tudo bem. Passa tão desapercebido, sabe? Diante dos nossos olhos, parece algo assim tão refinado, as atitudes dele, que a gente não consegue identificar e nem perceber. Para quê, pastor? Para justamente nos prender e ter a gente nas mãos do diabo. Permita isso acontecer não, meu irmão. Ô, meu irmão, não permita isso acontecer não. Se está acontecendo com você, você tem que orar para Deus, você tem que pedir para Deus. Deus, eu sou uma pessoa que talvez eu carrego orgulho, sou presunçoso, sou arrogante, Deus, sou soberbo, olha o que eu estou fazendo, eu não aceito nada, Deus, o que me fala, pelo amor de Deus, quebra, Senhor. Permita, Deus vai quebrar, irmão. É melhor Deus quebrar do que você ser arrebentado por Satanás e os seus demônios com o espírito do engano, porque o papel dele é enganar para poder destruir. Você pode ver que esse é o espírito do anticristo, do qual, olha o que Paulo está falando, o que João, melhor dizendo, o que o apóstolo João está dizendo, do qual vocês já... Só que a gente ouve, né, irmãos, como nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, só que como esse povo, a gente talvez não acredita. É por isso que o inimigo tem livre acesso em nossas vidas. Eles já tinham sido
inteirados do assunto? Já. Eles já sabiam? Sabiam. Eles só não queriam colocar o ouvido naquilo que o ouviram para poder cumprir. Parece a gente, né? Somos tão teimosos. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, fala assim: foi o pastor que pediu. Diga assim: larga de ser teimoso, irmão. Do qual já ouviste. Diga assim: você já ouviu o que vai acontecer, o que vai vir, e eis que já está onde? O anticristo já está onde? O anticristo já está onde? Então diga para o irmão: está no mundo, viu? E possa ser que está do seu lado. Não é a pessoa que está do seu lado, não. Eu estou falando de forma espiritual. Possa ser que está bem do nosso lado, porque Pedro diz que é um inimigo, né? Ele rosna, né? Como se fosse um leão, só esperando a oportunidade para poder tragar. Pois é. Ele está bem pertinho, irmão, só esperando uma oportunidade nossa para ele poder nos destruir. Que triste. Mas às vezes, infelizmente, ele já tem conseguido fazer isso na vida de algumas pessoas. Passa. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está onde? No mundo. Passa. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ele vai fazer o quê? Quem aqui tem filho, levante a mão. O seu filho, onde ele estiver, quando o pai falar, ele conhece a voz do pai, conhece a voz da mãe. Ainda que ele não obedeça, mas ele vai te ouvir. Ainda que você tenha que falar 3, 4, 5, 10 vezes, mas ele desde a primeira vez já te ouviu. Porque a tua voz é inconfundível. Ele conhece, ele sabe que é o pai que chamou. Ele sabe que é a mãe que está berrando lá, gritando. E chamando: menino, vem aqui, menino. Ele já ouviu desde a primeira vez. Por quê? Porque ele sabe que é a mãe dele. A mesma coisa nós estamos vendo aqui. Se nós somos de Deus, quem é de Deus, ouve aquilo que Deus está falando. Só que ao inverso também está escrito: aquele que não é de Deus não vai ouvir. Então, não me espanta e não me assusta. Se o Thales não me ouvir, o problema não está comigo, o problema está com você. Por quê? E se eu não ouvir também a Deus, eu também não sou de Deus. Se eu não ouvir as palavras que o meu pastor está falando, eu também não sou de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele. Deixa eu te fazer uma pergunta, vai. Para quem que você está dando ouvido? Para o colega? Para o amigo? Para a esposa? Para o marido? Para quem que você está ouvindo? Isso é muito sério. Aquele que não é de Deus não vai ouvir. Por isso que às vezes, eu vou ser sincero, eu fico triste. Lógico que eu fico triste. Mas se tem algo que eu aprendi é conformar. Com o quê, pastor? Com os indignados, com os revoltados, que às vezes saem da igreja, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz para nós conforto, consolo. E quando você vê um versículo como esse, sem a pretensão, sem de querer achar melhor do que ninguém, não, estou falando para você daquilo que a Bíblia diz. Se a sua mulher não te ouve, marido, ela não é tua mulher, não. Ela é solteira, ela não tem marido, não. Porque se ela diz ser casado para não ouvir o marido dela, então ela não é casada. Ela vive como se fosse solteiro, porque o solteiro faz o que quer. A mesma coisa o marido. Então, a mesma coisa é as ovelhas com o pastor. Aqueles que saem, os revoltadinhos, os indignados, irmãos, deixa que vá embora. Você sabe por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Porque se tivesse, ouvia o que Deus
está falando através da boca do pastor. Você veja que em João 6,60 descreveu Jesus pregando e eles achavam que Jesus talvez não era de Deus. Não, essa palavra é dura. Se fosse o Filho de Deus, não pregaria desse jeito. Porque Jesus é só amor, né, irmão? Pois é. Bom, tem igreja que só prega amor, né? É por isso que você vê algumas inverdades até, inclusive, em cima do altar. Mas deixa isso para lá, né, irmão? Vamos falar da nossa. Aqui tem verdade. E o dia que você vir, eu garanto para você, não terá um culto que você não será confrontado pela verdade de Deus aqui. É só você colocar na balança. Então ele diz assim: nisto conhecemos nós o Espírito da verdade. E o Espírito do quê? Está aí, para todo mundo ver, sem dúvida. Só que qual é o problema? O problema é que nós não estamos atentos para aquilo que Deus está falando. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, lá no versículo de número 5, olha o que diz aqui, ó, 2 Timóteo 3, 5. O que essa galera que prega as inverdades tem? Eles têm aparência de piedade, parecem ser bonzinhos, mas negando a eficácia dela. O que Deus manda fazer com esse povo? Não, está muito fraco. De jeito que você vai ser enganado, qualquer doutrina do diabo vai confundir você. O que Deus mandou fazer com esse povo? E por que você ainda está andando junto? Por que você está abrindo a porta da tua casa para aquele que gosta de mentir, para aquele que gosta de falar mal dos outros? Lá na sua casa é o quê? Na sua casa é salão de beleza? Não, está amarrado em nome de Jesus. É porque o povo fala, né, que salão de beleza só rola fofoca. E oficina também. Mas isso é a língua do povo. Mas voltando para a seriedade. Você está abrindo a porta da tua casa para aqueles que gostam de mentir, de ir lá falar mal dos outros? Fecha a porta na cara deles, irmão. A não ser que você está gostando de ouvir, né, meu irmão? Aí é outra coisa. Porque se alguém chega para poder trazer mentiras e, em certa forma, se você é espiritual, você já vai levar mais além do que uma mentira. Se alguém está trazendo maldição para dentro da tua casa, você está aceitando, porque mentira é maldição. Porque a mentira é do diabo. Por que você está aceitando? Não é torta na cara, é porta na cara dele. Pega a porta. Aqui na minha casa, não. Se você quiser conversar com outra coisa, nós conversamos. Não estou falando para você ofender, bater a porta literalmente na cara dos outros, não. Estou falando para você cortar o assunto. Na minha casa, não. Você quer falar mal dos outros, é do portão para fora, e eu não sou conivente e não me chama mais para isso. Vamos conversar sobre qualquer outro assunto, mas para falar mal dos outros, não. É isto que a gente precisa entender. Você tem que afastar, mas às vezes a gente está assim. Fala mais. Pois é. Cuidado. O espírito de engano já está neste mundo e está enganando muita gente. Então nós precisamos se atentar para isso. Paulo se refere aqui a um fingimento externo das pessoas nos últimos dias. Como assim fingimento externo? A pessoa sorri para você. A pessoa bate nas suas costas, a pessoa até aperta na tua mão e, como alguns gostam de falar, graça e paz, até dá graça e paz. Só que de graça e de paz ela está sequinha, 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 vazia, vazia, vazia. Não tem nada de graça e paz. Mas ela dá graça e paz. Sabe por quê? Porque ela é religiosa, ela é fanática, ela é, por exemplo, ou melhor, está sendo enganada por um espírito de engano e que acha que está bem. Coitado, irmãos. Mas por fora parece ser uma pessoa de Deus. Parece até ser um pastor. Só parece. Parece até ser um obreiro, mas parece. Só que as atitudes é completamente ao contrário. E se você for olhar para esse povo, você sabe o que eles usam? Bom, eu falei de entrar na casa, não falei? Olha lá, tendo a aparência de piedade, negando a eficácia dela, destes afasta. Já viu aquelas pessoas que chegam assim na sua casa, Wagner? Posso fazer um estudo bíblico? Nossa, você olha no rosto assim, parece até um anjo, irmão. Parece que tem uma luz assim que ilumina. Nossa, isso é de Deus demais? É Jesus que mandou? Eu estava até mesmo querendo tirar umas dúvidas.
Ai, ai, você vai tirar umas dúvidas. Você vai falar propriamente com o demônio, com o capeta, irmão, não é com uma pessoa. Essa galera tem a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Porque, segundo a palavra de Deus, é tudo seita e vai te levar para o engano. E depois, no dia do juízo final, sua alma vai queimar lá no lago que arde em fogo e enxofre. Cuidado para quem se abre a porta. Não, pastor, mas eles são tão educados, pastor. Nossa, irmão, sério. Eles falam umas coisas assim, pastores conhecem da Bíblia, conhecem, irmão. Os fariseus também conheciam, os escribas também conheciam, e Satanás conhece também, melhor que qualquer um pastor. E é por isso que ele usa da mesma arma para enganar os crentes. Cuidado. Eles usam vocabulário de cristão, porém recusam a realidade que a fé cristã expressa. Falam de Deus, abre a Bíblia, fala com você, só que de Deus mesmo, só a palavra ali que está aberta, porque Espírito de Deus não tem nada. Você pode olhar que Jesus comparou esse povo como Janes e Jambres. Quem eram? Eram dois feiticeiros, dois magos que existiam na época de Moisés. Que tudo aquilo que Moisés iria fazer no nome do Senhor, eles se levantaram para se opor, para ir contra, mas nunca ajudavam, porque tem pessoas que é mais ou menos assim. Tem pessoas que para ajudar você, ela não move uma palha, mas para ser uma pedra de tropeço no seu caminho, irmão, se for possível, ela deita e quando você vai passar, ela ainda te dá uma rasteira para ver você cair. Mas para ajudar você a crescer, a fazer o que tem que fazer, não ajuda não. Mas para se opor, é o primeiro a levantar a bandeira, é o primeiro a defender os assuntos pessoais. Os de Deus não. Os deleites, os prazeres da carne. Será que nós não estamos iguais a Janes e Jambres, esses feiticeiros, macumbeiros? Você sabia que tem os macumbeiros da fé? Tem. Pois é. Às vezes pode ser um de nós. Não, pastor, está amarrado. Não, estou falando sério. Tem gente que é macumbeiro da fé, irmão. Por quê? Você pode ver, por exemplo, o quanto a fé já não batalhamos mais por ela. O que liberta? Fala para mim, vai. O que liberta? O que cura? O que prospera? E o que salva? Vamos lá, gente. O que é que liberta? E o que cura? E o que liberta? E o que salva? Mas às vezes os macumbeiros da fé estão dando rosa, estão dando sal, estão dando óleo, estão dando as coisas. E a gente está indo lá pegar. Estamos atrás disso aí. Ou você pode entender pelo lado seguinte, que é aqueles que, por exemplo, para ter o povo na mão e cativar a sua igreja, só melzinho na chupeta, mamãozinho com açúcar, só beabá e confrontar o erro e o pecado do povo, eles deixam para lá. Estão negociando a palavra de Deus. Que triste, né? Mas aonde isso está, pastor? Dentro da igreja, meu irmãozinho. Eu estou falando para você de algo que está dentro, porque quem já está fora está perdido. Estou falando para você não perder a fé em Deus. Foi por isso que Jesus falou: olhai para mim, o autor e consumador da fé. Nele está o início e nele também está o fim. Do quê? Da fé. Mas às vezes nós queremos olhar para o outro lado. Bom, Mateus 7,15, olha o que é que está escrito. Mateus 7,15 diz assim, acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como o quê? Ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Passa. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos. Passa. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons.
Toda árvore que dar fruto bom, o bom fruto corta-se e lança no fogo. Tem que provar. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí vem, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu, que está onde? Então, para entrar nos céus, irmão, você tem que fazer a vontade de Deus, não é se opondo contra ela, não. Como muitos às vezes acham que está se levantando contra a autoridade eclesiástica, você está enganado, você está levantando contra Deus, porque se foi Deus que colocou aquela autoridade ali, você está se opondo contra ela, você vai ter sérios problemas com Deus, você pode pagar caro com isso. Depois você veja o que aconteceu com Janes e Jambres, você veja o que aconteceu com Datã, com Corá, com Abirão, você veja lá o que aconteceu. Achavam que estavam indo contra a cerca de alguém, contra alguém. Não, mas eles estavam indo contra Deus, porque foi Deus que havia colocado aqueles homens ali. E diz mais, olha só, passa. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Vós que praticais o quê? Olha o que eu anotei aqui, preste atenção. O que torna os falsos mestres, os falsos profetas tão perigosos é porque eles parecem ser cristãos, mas são lobos devoradores. Por isso que a Bíblia diz, cuidado e não diga precipitadamente, é um santo homem de Deus ou é uma santa mulher de Deus. Pode ser um lobo devorador. Cuidado. Ah, mas está fazendo milagres, está operando maravilhas. Ei, vem cá, olha aqui. Janes e Jambres também faziam milagres. Eles fizeram também a serpente aparecer lá, como Moisés também fez. Eles fizeram do mesmo jeito, só que a serpente que Moisés fez através do poder de Deus engoliu a serpente dos Janes e Jambres, que eram os macumbeiros. Aí que está a diferença. Mas eles faziam milagres? Faziam. Só que depois se deram mal. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou lhe repetir de novo. O que torna os falsos mestres tão perigosos é porque eles parecem ser cristãos. Às vezes tem até gravata. Às vezes anda até de terno ou até com um blazer, sapato social, calça social e fala até bonito, mas é lobo. E para isso, você precisa provar se o Espírito é de Deus, como nós vemos aqui, porque senão corremos o risco de ser enganados. Volta lá para mim, por favor, 2 Timóteo 3, agora no versículo 9, que eu quero terminar aqui. 2 Timóteo 3, 9. Diz assim a palavra de Deus: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, melhor dizendo, como também o foi da onde? O foi daqueles. Qual é o fim dessa galera aí? O verdadeiro caráter do falso mestre será exposto. Quando? No dia do juízo final, do julgamento final. E ele vai pagar caro por isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles não vão adiante. Quando chegar diante de Deus, será destronado, será destruído e ali acabará tudo aquilo que eles haviam feito. E eles terão a recompensa deles. Qual? Perdição, juízo eterno. Cuidado para você não ser enganado por eles e tornar como eles estão, por exemplo, tornando a vida deles em destruição pelo caminho que eles estão escolhendo. Por isso, eu oriento você. Como eu comecei, eu vou lhe falar novamente. Judas ensinou a nós
como nesta noite, a batalharmos pela fé. Batalhe pela fé, irmãos. Não perca, não deixa ninguém te enganar, não deixa ninguém te corromper, não deixa o espírito do engano falar nos seus ouvidos algo que não é verdade, para que você tenha atitudes também que não são coerentes à palavra de Deus. Não permita isso acontecer, não. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece.